2020 vai entrar para a história da humanidade como o ano em que a Terra parou. A pandemia pelo novo coronavírus deixou cidades desertas. Quem pensava ver Milão, na Itália, se transformar em uma cidade fantasma? Não há como não lembrar da cidade antes da pandemia, sempre cheia, sempre agitada. O Vida Arretada esteve na charmosa capital da região da Lombardia no ano de 2018. Fundada antes da era cristã, Milão é cosmopolita, alegre, rica, chique. É o centro da moda e do design e tem um dos mais ricos tesouros da humanidade, o Duomo de Milão. O Duomo de Milão é uma das maiores catedrais góticas do mundo. A sua construção demorou 400 anos. Por isso mesmo, é impossível falar sobre Milão sem dedicar um capítulo super especial à sua catedral. A cidade e a catedral têm uma integração, união e fusão perfeitas. Milão é o Duomo e o Duomo é Milão. A fabulosa construção gótica é carregada de superlativos. O belíssimo revestimento de mármore branco-rosa de Candoglia causa o primeiro impacto ao visitante. Somente na fachada são 8.200 blocos de mármore e 2.300 estátuas na parte externa. Ao todo, o Duomo tem 3.400 estátuas, números impressionantes. Existe uma tradição aqui em Milão que, passando a mão no joelho de São Sebastião ou na perna do soldado, a mesma coisa é aqui na mão de Jesus e no manto de Maria. Eles acreditam que fazendo isso terá boa sorte. Beleza máxima também no interior da catedral. É sempre bom lembrar que é melhor comprar o ingresso bem antes. A visita é feita por hora marcada. Uma dica: compre também a visita ao teto, vale muito a pena. A grandiosidade exige tempo e atenção para a apreciação de detalhes dessa imensa construção. São 5 naves divididas por 52 colunas de mais de 20 metros de altura. São quase 12.000 metros quadrados de área construída. Os vitrais contam histórias bíblicas de santos da Igreja Católica e de profetas. Essas preciosidades foram poupadas da destruição durante a Segunda Guerra Mundial, quando foram retiradas e guardadas. Napoleão Bonaparte, imperador dos franceses, foi coroado rei da Itália no Duomo de Milão. O roteiro para conhecer a catedral inclui uma visita aos subterrâneos, onde ficam os restos arqueológicos da época romana da Basílica de Santa Tecla. Com uma profundidade em torno de 4 metros, a área foi descoberta durante as escavações para a construção do metrô nos anos de 1960. A visita ao terraço da catedral é fundamental. Aqui você se encanta não apenas com os detalhes da arquitetura gótica, mas também com o teto e com as paredes, tudo em mármore. É um passeio que vai oferecer a você momentos incríveis e inesquecíveis. Somente daqui é possível perceber a grandiosidade e a real magnitude do Duomo. Impressionante a quantidade de torres que existe aqui no teto da catedral. E mais impressionante ainda é que cada torre é adornada com várias esculturas, todas elas diferentes uma das outras. E aqui você está mais perto dessas raras obras de arte. Os pináculos e suas estátuas têm detalhes quase infinitos. É uma galeria de esculturas no teto, onde o teto é o céu. O Duomo tem 135 agulhas, cada uma
com uma estátua na ponta. Do teto cheio de detalhes, ainda é possível apreciar a grandiosidade de Milão. É como se você, como um drone, pairasse sobre a cidade. E é aqui também que você fica mais perto da estátua mais amada da cidade, La Madonnina, a imagem dourada de Nossa Senhora. Feita em bronze e folheada a ouro, brilha sobre Milão. Está colocada na agulha mais alta da catedral e é considerada como a vigia e protetora dos milaneses. É um dos símbolos da cidade. Ao lado do Duomo está outra joia de Milão, a Galeria Vittorio Emanuele II, construída já perto do final dos anos de 1800. É uma homenagem ao rei italiano e um dos mais antigos centros comerciais do mundo, onde estão lojas das grifes mais famosas do planeta. A galeria é uma rua coberta por um teto de ferro e vidro. Era usada pela burguesia milanesa para passear antes ou depois dos espetáculos do Teatro Scala. Recebeu o carinhoso nome de Sala de Estar de Milão. Essa fila enorme é para quem quer experimentar o autêntico sorvete italiano, o melhor do mundo. Uau! Agora sim, né? Experimentando o famoso e tradicional sorvete italiano. E eles fazem um mimo, ó, sai em formato de flor. Como eles dizem, perfecto. Termina e a noite vai chegando, a Duomo vai ficando mais bonita por causa da iluminação. É um espetáculo. A beleza se completa com as luzes iluminando os arcos da Galeria Vittorio Emanuele. Impossível falar na Itália sem falar na Ferrari, nas ruas de Milão. Olha só a loja que encontramos. Bom sair a pé pelas ruas em busca de restaurantes. No centro da cidade são dezenas deles, com a mais genuína comida italiana. E nos recantos que desenham cenários charmosos, as tradicionais vespas, uma paixão infinita dos italianos. Para começar o dia em Milão, a dica é caminhar pelas 4 ruas do centro, conhecidas como quadrilátero da moda, com muitas lojas de grifes famosas. Mesmo que você não esteja querendo esbanjar tantos euros, vale passear por um ambiente arquitetônico espetacular. Uma cidade histórica como Milão é uma aula contínua de muitos estilos arquitetônicos. E já que o tema é história, um convite para um retorno à Idade Média, na Piazza Mercante, um dos últimos resquícios medievais de Milão. Na nossa visita, o famoso edifício de tijolos vermelhos e rodeado de arcos estava em reforma. A fachada sóbria em estilo neoclássico não traduz a beleza que vamos encontrar em um dos teatros mais conhecidos da Europa, o Scala de Milão.
escada já os vários cartazes de grandes espetáculos que foram apresentados aqui no teatro. O teatro foi inaugurado em 1778 com um musical de Antônio Salieri, rival de Amadeu. A dica é começar a conhecer o teatro pelo Museu Teatrale alla Scala, rico em coleções de instrumentos, figurinos, muitas pinturas e fotografias e móveis da época. Hora do show, de conhecer a sala de espetáculos. Não é exagero, o interior do Scala de Milão é glorioso. É o teatro lírico mais famoso do mundo. É conhecido como o Teatro dos Teatros, principalmente quando se fala em ópera. Neste palco pisaram os maiores gênios da música e da dramaturgia da Europa e foram encenadas as mais famosas óperas do mundo. Pouca gente sabe, mas o compositor brasileiro Carlos Gomes já se apresentou no Scala. A planta da sala de espetáculos é em forma de ferradura, com plateia, 4 níveis de camarotes e 2 níveis de galerias, com capacidade para mais de 2.000 pessoas. Os detalhes em dourado e veludo vermelho, além do majestoso lustre em vidro, completam a beleza desse teatro. Vamos agora até a igreja de Santa Maria delle Grazie, construída juntamente com o convento dos dominicanos no final do século XV, época em que Leonardo da Vinci chegou a Milão. A igreja é uma construção grandiosa, com muitas pinturas, imagens em tamanho natural e capelas laterais ricas em detalhes. Uma das obras de artes mais conhecidas da humanidade, A Última Ceia de Leonardo da Vinci, está em uma parede do antigo refeitório dos dominicanos, anexo à igreja. A entrada para a visitação é controlada e feita em grupos de 25 pessoas. Não é permitida a filmagem e nem fotografia. A pintura representa o momento em que Jesus anuncia aos apóstolos que seria traído. Foi considerada pelos artistas contemporâneos de Leonardo como a pintura falante, algo que nunca havia acontecido antes. Caminhamos em direção ao Castelo Sforzesco, uma fortaleza militar do século XIV e que depois se transformou na residência de Francesco Sforza, Duque de Milão. Atualmente o castelo tem diversos museus, bibliotecas e outras instituições. É um lugar magnífico para um passeio. Colado ao castelo está um dos lugares mais indicados de Milão para um passeio ao ar livre, o Parque Sempione. Caminhe e curta muito seus espaços verdes. Termine a visita no belíssimo Arco della Paz, monumento dedicado à paz entre as nações europeias. E então, a cidade não é super legal? Depois que toda essa pandemia passar, e se Deus quiser vai passar, vá desfrutar um pouco da vida em Milão. Continue com vida arretada e fique com Deus. Tchau!